Olá, olá, professor André Almeida, da Escola de Filosofia e Pensamento Crítico, e hoje nós vamos ter mais uma aula, aula de número 14, com o seguinte tema: trabalho, alienação e consumo. E vamos lá para a nossa aula, sem mais delongas. Então, a aula 14, aqui é o tema da nossa aula: trabalho, alienação e consumo, do nosso curso Introdução à Filosofia. Aqui a autora traz um tema gerador, que são os construtores, de 1950. E essa obra ela vai fazer um diálogo com a música de Chico Buarque, onde você tem aí os construtores trabalhando nesses prédios. E, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Nosso curso é Filosofando, como falei para vocês, Introdução à Filosofia. A nossa obra base, vou mostrar para vocês a nossa obra base, que é essa aqui, ó. É com ela que nós estamos fazendo nosso curso, Filosofando. Da Aranha e da Martins, dessas duas autoras, tá? Então, vamos lá então. Eu peço para vocês, se vocês entendem que esse canal pode contribuir para as pessoas pensar bem e viver melhor, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curta e faça um comentário dizendo que você gostou da aula, que quer mais aulas, enfim, para que a gente possa continuar sobrevivendo nesse canal aqui. Certo. Também temos o grupo de WhatsApp. Você aponta sua câmera para esse QR Code e, ao clicar, você vai cair lá no grupo de WhatsApp que nós temos para fortalecer a nossa comunidade. Ajude a gente a levar o pensamento crítico para outras pessoas. Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é trabalho, alienação e consumo. Contudo, nessa aula nós vamos se concentrar no tema gerador. Toda abertura de aula, as autoras trazem um tema gerador para a gente entender o problema que elas vão abordar. Com essa aula não é diferente. Então a gente vai primeiro passar pelo tema gerador para entrar na questão do trabalho, enfim. E o tema gerador é esse quadro, essa pintura de 1950, que ela vai fazer um diálogo com a música do Chico Buarque. Nós não vamos entrar aqui nos aspectos literários da música. Eu sei que a música foi escrita em versos alexandrinos, eu sei da questão que a última palavra é acentuada, é por paroxítona, eu sei dessas questões. Mas não é isso que eu quero abordar com vocês. Eu quero focar mais na questão filosófica e não na questão literária, tudo bem? Então, se você acredita que pode contribuir com a sua, com o conhecimento que você já tem, então fique por aqui. Vamos lá, então. Então, nós vamos se concentrar nessa aula na música Construção. A música Construção, ela também faz parte do álbum Construção. Então, tem um álbum do Chico Buarque chamado Construção, que vocês vão ver aqui, e tem a música que está dentro do álbum, que chama-se também Construção. É interessante porque, ao falar de construção, o próprio autor utiliza algo como metalinguagem, né, que é aquela questão do sim falando de si. Então, o autor está dizendo como é que é construir uma obra de arte ao mesmo tempo em que ele está construindo. Então, assim, esse álbum é de uma riqueza imensa em termos artísticos, em termos de engajamento, porque o Chico Buarque escreve esse álbum em 1971, período em que nós estamos passando pela ditadura militar. E a dificuldade que os músicos tinham de produzir, no sentido de que eles produziam, mas eram censurados, ou seja, muitas músicas não conseguiam passar pela censura, ou passar pela censura, mas eram modificadas. E o Chico Buarque conseguiu, através dessa música, fazer uma denúncia que vocês vão ver aqui, que acontecia e que até os dias atuais vem acontecendo com os trabalhadores, que é a precarização do trabalho, que é a questão dos trabalhadores viverem em condições aviltantes, por aí vai. Certo, então vamos lá. Aqui é a capa do disco, na época era disco. Então, o Chico Buarque aí na capa, e nós temos aí o álbum Construção, o disco Construção, pela Philips.
Então, a data de lançamento foi em 1971. O artista que está à frente dessa obra é Chico Buarque. O nome da obra é Construção e o gênero é MPB. As músicas do álbum são. Antigamente você tinha o lado A e o lado B. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quantas músicas tem nesse disco. Vamos lá? Certo. Então, aqui você tem Deus lhe Pague, que é a música número 1, foi escrita por Chico Buarque. Música número 2, Cotidiano, também escrita por Chico Buarque. A 3, Desalento, é Chico Buarque e Vinícius de Moraes, onde ele faz uma parceria com Vinícius de Moraes. Construção foi escrita pelo Chico e tem mais de 6 minutos. Aí, 5, você tem Cordão, de Chico Buarque. Olha Maria, foi escrito com Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Samba de Orly foi escrito por Chico Buarque, Toquinho e Vinícius de Moraes. Valsinha foi escrito por Chico Buarque e Vinícius de Moraes. E Minha História foi escrito por Lúcio Dalla, Paulo Palotino, com versão de Chico Buarque. Acalanto foi escrito pelo Chico Buarque, enfim. Então, a música Construção, ela é a número 4 aí, que aparece no próprio disco de mesmo nome, Construção. Certo? Vamos lá. Qual é o contexto em que a música foi criada? Veja, a música foi criada, lógico, faz parte desse álbum que eu já falei para vocês, mas a música foi criada no contexto de ditadura. Então havia uma grande dificuldade de você passar uma música com uma denúncia, não só essa, mas as outras músicas desse disco, vocês vão perceber que o artista se posiciona contra a ditadura militar. Então vamos lá, vamos focar na música Construção. Então qual é o contexto em que foi escrita a música? Primeiro, a canção foi escrita em 1971, então assim é o auge da ditadura militar brasileira, em um período de intensa expansão urbana e industrial. E aqui é importante esse processo de expansão urbana e industrial, porque nós estamos falando que muitas pessoas que estavam ali no Nordeste, elas acabavam migrando para a região Sudeste, aí vou destacar aqui Rio de Janeiro e São Paulo, para trabalhar nas construções. Lógico, essas pessoas saíam da região Nordeste para poder encontrar algo melhor ali na região Sudeste, e aí destaco novamente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, quando chegavam lá, encontravam trabalhos precarizados, entre eles trabalhar na construção civil. E, ao trabalhar nessas construções, muitas vezes não tinham a segurança para subir em prédios, enfim, e o perigo estava ali constante da pessoa cair. Então, essa migração, principalmente ali no período em que Chico está falando, ela era constante e nos ambientes de trabalho acontecia muito acidente, das pessoas caírem de prédio. Ok? Certo. Então, seguindo aqui, vamos lá. Então, é um tempo também do milagre econômico, onde acreditava que haveria uma multiplicação no sentido de aumentar a riqueza da população. E aí, Delfim Neto fala uma frase que é interessante, vai marcar a ditadura: é preciso fazer o bolo crescer primeiro para depois dividir, e o bolo foi crescendo, 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 e o povo nunca teve essa divisão do bolo. Mas é importante compreender que, mesmo assim, nesse período se multiplicou a questão das obras de infraestrutura, aumentou a questão da classe trabalhadora. Então, você tinha uma classe operária que estava ali na construção civil, que vai aumentando significativamente à medida que você tem essa questão do milagre econômico. Então, só que quando vinham para a região sudeste, essas pessoas não encontravam condições favoráveis, muito pelo contrário, as condições eram bem precárias, e o próprio Médici
para pagar o que estava acontecendo naquele período, que era o quê? As pessoas estavam sendo presas, as pessoas estavam sendo torturadas, muitas delas estavam desaparecendo. O Messi também vai utilizar a questão da Copa do Mundo para poder mostrar um Brasil ufanista, né? Vai ter várias propagandas em relação ao próprio Brasil. Então, a ditadura militar vai deixar esse slogan como Brasil, ame ou deixe. E se a gente for parar para pensar, até hoje tem pessoas que defendem, né, essa forma de pensar, ou seja, que o período melhor é a ditadura militar, sem muitas vezes pensar que talvez pode ser vítima da própria ditadura, enfim. Certo, então esse é o panorama geral, bem amplo, lógico, tem mais coisas. Eu sugiro que vocês, caso tenham dúvida, dê uma lida no livro de Boris Fausto, História do Brasil, vai ajudar bastante vocês a compreender melhor esse período, que não é o foco da gente. Mas se vocês quiserem uma aula sobre ditadura militar, coloque aqui nos comentários que a gente pode fazer para vocês, abarcando todo o período da ditadura militar e colocando aqui no canal. Certo, então, voltando aqui, vamos lá. Então, o Chico Buarque, que é filho do Sérgio Buarque, que é um pensador brasileiro, escritor de obras como Raiz do Brasil. Então, o Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, ele é um poeta brasileiro, um crítico, e acaba produzindo essas obras aí, inclusive escreve livros que hoje são premiados, etc, etc. Então, o Chico Buarque, ele acaba dando voz a esse trabalhador que é um trabalhador anônimo, que apesar dele falar desse trabalhador específico, que constrói a cidade, morre, mas que ao morrer as pessoas tratam como aquele que está na contramão, atrapalhando o tráfego. Então, olha que coisa. No próprio verso da música, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, você vê que há uma denúncia de que o ser humano vale menos do que a própria circulação de mercadorias do sistema capitalista. Nesse sentido, nós vamos começar a entrar na música propriamente dita, tá? Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do Marx. Então, como eu falei para vocês, existe a questão, você analisar pelo viés da literatura. Eu sei que é versos alexandrinos, eu sei de uma série de coisas ali, mas não é essa a nossa perspectiva. Nós vamos tentar abordar pela perspectiva filosófica. E para falar sobre exploração, trabalho, etc., nada melhor do que o filósofo alemão Karl Marx. Somente porque ele tem uma análise muito boa da sociedade capitalista. Então, vamos pegar a música e esse autor e tentar fazer um diálogo entre os dois. A música, como outras obras de arte, ela tem uma polifonia. Polifonia quer dizer o seguinte: várias vozes ou várias formas de compreendê-la. E aqui a gente vai tentar, por conta do tema da aula, falar de uma forma de interpretação, mas você pode pegar outras. Essa música é riquíssima em vários aspectos que você possa interpretá-la. Nesse sentido, vamos lá então. Eu queria começar aqui dizendo que o trabalho, na concepção da sua origem, quer dizer tripário. Tripário quer dizer instrumento de tortura. Então, o trabalho, durante muito tempo, ele é visto como instrumento de tortura. E nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, Marx vai tratar da questão do trabalho e da alienação. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa perspectiva. Olha só como é que o Marx coloca essa questão. O trabalho alienado em Marx. E aí a gente vai estar dialogando com a música Construção. Então, Marx, nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, descreve o trabalho sobre o capitalismo como alienado, ou seja, o trabalhador está separado do produto de seu trabalho, que não lhe pertence. O trabalho, nesse sentido, acaba sendo imposto, forçado, e o ser humano perde sua essência criadora, transformando-se em mera peça do processo produtivo. Então, o que o Marx está colocando aqui para a gente? Marx coloca o seguinte, que
o ser humano, uma característica do ser humano é justamente trabalhar. Quando o ser humano ele muda a natureza que ele é externa, ele muda sua própria natureza. Só que dentro da lógica do sistema capitalista, o ser humano tem a divisão do trabalho, ou seja, ele só conhece uma parte daquilo que ele produz, não conhece a sua totalidade. Além de ter a divisão do trabalho, ele tem que ter um salário. Por quê? Porque ele precisa sobreviver. E ele não tem os meios de produção. Por não ter os meios de produção, ele se vende dentro da lógica do sistema capitalista. E ao se vender dentro da lógica do sistema capitalista, ele vai trabalhar em condições que muitas vezes ele se não fosse para sobreviver, ele não iria trabalhar. Então, dentro dessa lógica do sistema capitalista, o trabalho que poderia ajudar ele a se humanizar acaba sendo seu contrário, acaba sendo um processo de exploração, e ao explorar, ele se vê separado daquilo que ele produziu. Há um estranhamento. Ele constrói os prédios, mas muitas vezes ele sequer, como diz uma música do G. Geraldo, ele pode entrar no próprio prédio ao qual ele edificou, ao qual ele construiu. Então, nesse sentido, voltando aqui à questão do Marx, o que a gente vê é um trabalho alienado, ou seja, alienação quer dizer outro. Aquilo que o homem produziu não lhe pertence, aquilo que o homem produziu lhe é estranho, aquilo que o homem produziu acaba servindo para outros e não para ele mesmo. Não, ele não consegue se reconhecer naquilo que ele produz. Então, nesse sentido, voltando aqui na nossa interpretação, vamos focar agora na música Construção. Veja bem, um dos versos da música Construção diz o seguinte: ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Veja, então vamos colocar da seguinte maneira. Então, o desenho mágico é o produto do seu trabalho, que é belo, além de ser belo, ele é útil, mas que é estranho a ele, ou seja, aqui você tem um processo de alienação. Então, o trabalhador não habita naquilo que constrói. Então, se você pegar aqui, muitos trabalhadores fazem prédios maravilhosos, lindos, no centro da cidade, mas muitos trabalhadores moram o quê? Nas periferias, nas favelas, porque a lógica do sistema capitalista não é beneficiar o trabalhador, mas fazer com que ele acabe sendo alienado, não se reconhecendo na riqueza que ele produziu. E eu lembro que eu conheci várias pessoas que diziam que, quando a gente andava pela cidade, diziam assim: olha, tá vendo aquele onde hoje está o banco ali? Foi eu que construí. Tá vendo aquele hotel ali? Foi eu que construí. Só que muitas vezes esse trabalhador não entra nesse espaço a qual ele construiu com seu suor. Então, esse afastamento, esse estranhamento, essa alienação, ou seja, aquilo que ele produziu pertence a outro e não a ele. Ok? Vamos lá, avançando na música Construção. Nesse sentido, o trabalhador não habita no que constrói. A casa, o prédio, a cidade, tudo que ele ergue pertence a outro. Assim, a canção expõe o trabalho alienado. O operário constrói o mundo, mas é excluído dele. Olha a riqueza desse processo de Chico Buarque. Então, a riqueza da cidade capitalista é criada pela classe operária, mas a classe operária não tem acesso àquilo que ela cria. A classe operária não tem acesso àquilo que ela produz. A classe operária não tem acesso àquilo que ela ajudou a edificar. A classe operária, quando muito, recebe um salário que mal dá para sobreviver. Então, avançando aqui então na música, vamos lá. Eu queria falar nesse momento sobre um outro marxista, que o nome dele é George Lukács, filósofo húngaro, autor de várias obras como História e Consciência de Classe, Ontologia do Ser Social, e por aí vai. Mas esse autor, ele vai trazer para a gente uma palavra chamada reificação. A palavra re quer dizer novo. Então, re quer dizer assim, transformar o ser humano em coisa. Dentro da lógica do sistema capitalista, o que acontece? As coisas passam a ser tratadas como seres humanos e os seres humanos passam a ser tratados como coisas. E a gente vai retomar o pensamento de George Lukács para poder pensar esse processo dentro da própria produção, distribuição e consumo da lógica do sistema capitalista. Vamos lá, então?
avançando aqui. Então, vamos falar sobre a reificação ou coisificação. Coisificação e reificação, no contexto que eu estou utilizando aqui, é sinônimo, tá? 6 e meia dúzia. Então, o conceito de coisificação aprofunda essa crítica. Na sociedade capitalista, as relações humanas assumem a forma de relações entre coisas, e os seres humanos tornam-se objetos. Então, o autor da música Construção, nesse caso aqui, Chico Buarque, expressa isso ao mostrar o homem reduzido a funções que são funções repetitivas. Então, assim, muitas vezes o ser humano é retratado na música como amar, comer, beber. Essas condições, deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês entenderem. Essas condições de fazer sexo, ter uma moradia, comer, beber, são condições que nos colocam na posição de animal. A gente ainda não conseguiu se humanizar quando nós estamos dentro de um universo tão precário quanto esse. Então, o Marx vai dizer que as condições básicas para que o ser humano possa fazer história, a mais básica é fazer sexo, porque eles têm que se reproduzir, senão a raça humana, senão o ser humano acaba deixando de existir. Ter uma moradia, se não tiver moradia também ele pode vir a perecer. Comer, porque precisa comer, beber, dormir, ter uma vestimenta. Então, isso são condições que ainda nos colocam na posição animalesca. E muitas vezes na música é esse o foco, é essa forma que é retratada dentro da música Construção. Então, voltando aqui, olha lá, o Chico Buarque coloca nessa perspectiva, ou seja, ele repete a questão do amar, do comer, do beber e até mesmo do cair. Então, tudo é feito como se fosse algo, mas nunca de fato é. Ou seja, o ser humano não consegue de fato se humanizar nesse processo de exploração do homem pelo homem, como coloca George Lukács. Então, falando sobre a questão da coisificação ou da reificação, já expliquei que aqui eu estou utilizando como sinônimo. Lá na música do Chico Buarque, a gente tem o seguinte, ó. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Então, assim, eu não vou entrar nos aspectos literários, mas eu vou entrar nos aspectos de coisificação, de reificação do homem, nesse processo de apenas garantir questões básicas da sua existência. Então, como se fosse, não amor daquela vez porque não, amor daquela vez como se fosse. Então, o que acontece? Revela a rotina mecânica, revela um processo de desumanização e uma tentativa ilusória de dar sentido a um gesto que perdeu sua autenticidade. Por quê? Porque ele está reduzido a esse processo de comer, beber, dormir e por aí vai. Certo? Então, dando continuidade. E é interessante que tem um momento em que o nosso protagonista, o nosso personagem, ele acaba caindo do prédio. Então, ele faz repare, nós estamos falando no período ali de 1971, em que as pessoas estão saindo da região Nordeste e vindo para a região, vamos colocar aqui, região Sudeste, destacando São Paulo e Rio de Janeiro, e as pessoas vão trabalhar em construções em prédios altíssimos, e as pessoas não tinham esse costume. Então, ao ficarem, ao terem vertigem, ao não conseguir se equilibrar ali, eles caem. Ao cair, o grande foco não é na humanidade que tem naquele ser humano. O foco é que aquele ser humano está atrapalhando o trânsito. O trânsito de quê? Dentro da ordem capitalista, o trânsito de pessoas, o trânsito de mercadorias. Então, nesse sentido, como coloca o próprio Chico Buarque aqui, ó, vamos lá. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Pacote transforma esse ser humano em uma mercadoria, em uma coisa. Então, o corpo do trabalhador é descrito como uma coisa descartável, um pacote que é jogado no chão e que não tem, ou seja, é sem identidade. Então, o ser humano ele é o quê? Coisificado. E sua morte ela é algo banal.
certo? Então, veja como o Chico ele vai demonstrando para a gente, apontando para a gente como a lógica do sistema capitalista ela inverte as coisas. E aí é interessante esse diálogo que a gente faz com Lukács e Marx, em que o ser humano ele vai se coisificando e as coisas vão se, abre aspas, humanizando, fecha aspas. O Marx, lá no Capital, diz que ele chama isso de fetichismo da mercadoria, como se a mercadoria ganhasse vida própria, como se a mercadoria ela acabasse tendo uma vida que independe dos seres humanos. Só que não tem mercadoria que independe do ser humano, porque para produzir isso aqui foi um ser humano que produziu. Mas o movimento do sistema capitalista acaba deslocando e fazendo o que nós chamamos de fetichismo. A gente tem uma aula aqui sobre fetichismo, lá no curso de Filosofia da Religião, mas veja como o sistema capitalista ele acaba fazendo um movimento em que mais importante para as pessoas são as coisas. Então, quando o trabalhador cai do prédio como um pacote flácido, as pessoas estão preocupadas com o quê? Olha, eu saí da minha casa não foi para ver isso. Eu saí da minha casa foi para poder, sei lá, fazer minhas compras. Eu saí da minha casa foi para poder pegar minha mercadoria no correio. E isso aqui está atrapalhando. Então, olha só, reduzindo o trabalhador, abre aspas, a nada, fecha aspas. Então, eu não queria ver esse espetáculo aqui no meio da rua, esse trabalhador aqui morto. Isso aqui está atrapalhando a gente de vivenciar aquilo que nós projetamos, certo? Nesse sentido, a gente precisa voltar e aprofundar a questão do fetichismo da mercadoria. Então, como eu falei para vocês, Marx, lá no Capital, e aí eu estou falando do Capital, livro 1, ele explica que no capitalismo a mercadoria parece ter vida própria, enquanto os produtores, nesse caso os trabalhadores, acabam se tornando invisíveis. Então, quando você vai comprar uma mercadoria, você está pouco se lixando se o trabalhador foi explorado, se a família dele está morrendo de fome, se o trabalhador caiu de um prédio. Quando você entra dentro de um prédio, hoje, atualmente, né, na época não existia, mas hoje em São Paulo tem muito shopping. Quando você entra dentro de um shopping, você não quer saber se o cara despencou lá de cima, você quer saber das mercadorias que estão sendo expostas pela expressão ali do preço e que você quer comprar aquilo. Mas quem foi explorado, quem morreu, quem passou fome, as condições precárias, você está pouco se lixando para isso. Então, isso o Marx está dizendo sobre esse fetichismo e essa capacidade do sistema capitalista de ocultar suas contradições, de ocultar a exploração que faz do homem pelo homem. Certo? Então, voltando aqui. Então, dialogando o Marx com o Chico Buarque subverte esse mecanismo ao revelar a tragédia por trás da mercadoria. Então, ele está tentando mostrar o seguinte: olha o que aconteceu, um ser humano morreu, despencou de um prédio. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra porque, assim, vamos pensar aqui. Ao colocar um ser humano que despenca de um prédio e atrapalha o processo de circulação de mercadoria ou a lógica do sistema capitalista, Chico Buarque está fazendo várias denúncias, várias, inúmeras. Primeiro, ele faz a denúncia de que esse trabalhador que caiu poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser qualquer pessoa que aconteceu um acidente ali na cidade e atrapalhou o processo de circulação. Mas, por outro lado, também há a denúncia das pessoas que, ao presenciarem aquela injustiça, ficam inertes, não vê naquilo algo humano. É um ser humano que perdeu a vida. Não, eles ficam mais preocupados em poxa, como é que eu fui obrigado a presenciar isso aqui? Então, a indiferença dessas pessoas em relação ao acidente com o trabalhador. Também há a denúncia
da própria lógica do sistema capitalista, que inverte, né, o ser humano passa a ser mercadoria e a mercadoria passa a se humanizar dentro desse processo, dessa lógica do capital. Então, a música Construção, ela é riquíssima. Então, vamos lá. Então, a cidade moderna, que traz em si o progresso e também promete o conforto, nesse caso, conforto urbano, são construídos sobre o sacrifício de vidas humanas. E ainda falando sobre o fetichismo da mercadoria, olha só, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Então, o valor da vida é medido pelo impacto econômico de sua morte. Ele atrapalha o tráfego, ou seja, incomoda a lógica produtiva. Então, a sociedade capitalista é uma sociedade fetichizada que valoriza o fluxo da mercadoria mais do que a existência humana. Então, olha que ironia amarga. O trabalhador é coisificado enquanto as coisas são fetichizadas e humanizadas. Então, o prédio vive, nesse caso, o prédio, ele acaba, estão falando do capital, ele cresce, ele se expande, a cidade se expande cada vez mais, mas o homem, ele morre dentro dessa lógica de expansão da cidade capitalista. Tem até uma música do Chico Sainz, Nação Zumbi, que fala: a cidade não para, a cidade só cresce. E é isso mesmo, a cidade não para, a cidade só cresce, e esse processo de exploração tende a cada vez mais a aumentar. Muito pelo contrário, ele não diminui, ele aumenta, certo? E aqui eu queria trazer para vocês uma reflexão que está dentro da lógica do sistema capitalista, que é a gente tem que entender. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e a pessoa falou sobre, por ela ter ido à Europa, e que a Europa é um lugar riquíssimo, e que a Europa é um lugar maravilhoso, o continente europeu é totalmente diferente do Brasil, etc. E aí eu comecei a falar para ele sobre um livro chamado As Vias Abertas da América Latina, que, de forma geral, as Vias Abertas da América Latina mostra que só existe essa riqueza nos países que estão ali no continente europeu, porque, de certa forma, nós tivemos um processo de exploração muito forte naquilo que ele vai tratar como país do Sul. Então, se a gente pegar aí o continente africano, se a gente pegar os países que estão na América Latina, o que a gente vai perceber que esses países da Europa funcionaram como um vampiro, extraindo a riqueza desses países. Então, não dá para você falar da riqueza dos Estados Unidos enquanto um país se você não tratar da geopolítica, das relações que esse país ele fez para chegar, por exemplo, tem uma frase que diz o seguinte: coitado dos Estados Unidos, tão longe de Deus e tão perto. Desculpa, coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Por quê? Porque boa parte do território mexicano foi ocupado pelos Estados Unidos e foi anexado e tchau. Então, apenas olhar a riqueza é olhar de uma forma fetichizada. Você precisa abordar a história. Então, pega o livro, foi isso que eu falei para ele, pega o livro As Veias Abertas da América Latina, não precisa ter muita interpretação, só você lê ali, vai lendo, para você compreender como é que se deu esse processo de invasão de outros continentes e de exploração de outros continentes. Então, a mesma perspectiva a gente tem que compreender o sistema capitalista. Esse sistema capitalista, que tem riqueza, muita riqueza, de certa forma, ele oculta as contradições que, para ter essa riqueza concentrada, você tem uma grande parcela de pessoas na miséria, ou na extrema miséria. E aqui, essa foto que foi colocada em vários livros de geografia, ela mostra isso com muita propriedade. Ou seja, de um lado você tem um condomínio de luxo, ó, com quadras, piscina, enfim, e do outro lado você tem uma favela. E aí as pessoas dizem o seguinte: não, no Brasil não tem apartheid. O que é apartheid? Você não tem separação entre as pessoas. A gente vive numa democracia. Mas democracia plena é quando você dá condições para pessoas que não têm condições. Se as pessoas não têm condições, você precisa dar condições para que ela possa
concorrer de forma igualitária. Então, dizer que nós vivemos no sistema democrático e não temos o apartheid em termos de lei, porque, vamos pegar aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, até a década de 60, a questão da separação entre negros e brancos, tinha lei dizendo que tinha banheiros para negros, banheiros para as pessoas brancas, separado. Separado. E é lógico que para os povos negros, as condições de um bebedouro, de um banheiro, de um ônibus eram pior. Então, havia aqueles locais no ônibus que eram para brancos e lá atrás era para negros. E por aí vai. Havia leis que é conhecida como Jim Crow, que separavam, em termos de lei, brancos de negros, e havia gota de sangue. Então, se você, mesmo que você fosse branco, mas se ali você tivesse antepassados que foram negros, a gota de sangue você era visto como negro, não importa se você é branco. Ah, e no Brasil, apesar da gente não ter essa lei, uma lei que separe brancos de negros, pobres de rico, é só você olhar essa foto que não temos uma lei de direito, mas temos uma separação de fato. Uma separação de fato que coloca as pessoas brancas em melhores condições e as pessoas pardas e negras nas piores condições. Isso é a construção histórica. Isso não é algo natural. Então, isso aqui é uma foto. Essa foto é de Tuca Vieira, onde mostra ali Paraisópolis. E do outro lado ali mostra a questão do prédio de luxo no Morumbi. Isso aí foi colocado em vários livros de geografia. Então, assim, você não tem uma construção que foi uma construção natural. Não é a natureza que faz isso, é a construção social. E por isso que as pessoas tentam fazer com que componentes como sociologia, filosofia, história, geografia sejam diminuídas na carga horária do estudante. Por quê? Porque ao entender como essa construção histórica ela foi feita, com certeza há a possibilidade da população transformar. Isso aí não é algo que vai se perpetuar. Os seres humanos que criaram essa contradição, através da luta de classe, podem também fazer o seu oposto. Então, é por isso que um conhecimento crítico, reflexivo, que traga, principalmente no campo das ciências humanas, mas aqui vou destacar a filosofia, por isso que a filosofia ela é tão perseguida e foi tão perseguida durante a ditadura militar. Por quê? Porque a filosofia, ela, lógico, aqui eu estou trazendo uma perspectiva de filosofia, mas tem outras. Se você for em Foucault vai dizer que a filosofia é fazer a pessoa ver aquilo que se mostra. Se você for em Marx, o Marx vai dizer assim, olha, existem relações sociais que se mostram e nessas relações sociais existem também relações que estão ocultas. Então, muitas vezes, se a gente não pega essa foto na sua totalidade, a gente não vê a relação que existe entre a riqueza e a miséria. Se a gente fosse falar sobre esse operário em construção, possivelmente ele estaria morando nesse lugar, nessa favela. E aí, no início da música, até fala que ele sai de casa com seu passo tímido. Você vê como o sistema capitalista ele esmaga o ser humano. Então, voltando aqui na questão da nossa imagem, eu queria mostrar outra também. Essa daqui, ó. Tem uma música do Legião Urbana que fala assim: nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Olha a grandeza e a riqueza desse prédio que é construído. Mas, veja, por ser construído e ter na frente ali seus vidros, acaba refletindo a miséria que muitas vezes eles não queriam que fosse refletida, que fosse mostrada. E acaba, né, virando um panorama. Então, quantas pessoas não caíram desse prédio, quantas pessoas não morreram para que essa riqueza ela tivesse que estar ali. Então vamos pegar aqui, ó, tanto neste quanto neste aqui, ó. Quantas pessoas
não deve ter vivido a situação de exploração, de miséria, para que essa riqueza fosse construída dessa forma. Mas quando o prédio está pronto, nada disso aparece. Ou seja, só apareceu a favela porque a foto foi tirada englobando ali os dois. Mas, no geral, o que acontece? O foco geralmente é o quê? Na riqueza, no prédio, que mostra ali o poder aquisitivo das pessoas. A mesma coisa acontece aqui. A gente tem aqui o que a gente tem aqui? A gente tem um prédio que mostra a favela. Só que não podemos ver isso de forma dicotômica, ou seja, um separado do outro. Na verdade, há uma relação entre um e outro. Para que exista essa riqueza, é necessário que várias pessoas vivenciem, as pessoas nascem, elas vivenciam e morrem nessa situação precária. Beleza? Então, voltando aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a dialética do humano e do inumano. Então, ainda em construção. A repetição estrutural da canção, porque ele vai se repetindo, e aqui é interessante porque a própria música, quando vai tratando, ela vai fazendo como se fosse uma marcha, uma repetição, sabe? Aquilo como se fosse uma rotina, como se fosse uma rotina. E tem uma parte que entra a orquestra e você consegue perceber como se a pessoa estivesse caindo do prédio, ali, ó, caindo do prédio e dá aquela. E é incrível, assim, a forma como ele consegue retratar. Você consegue ver a pessoa ali, a sua, caindo, né, na forma quando entra ali a orquestra. E aí, voltando aqui nessa questão, vamos lá. Então, diante disso, desculpa, a repetição estrutural da canção, então cada estrofe com pequenas variações reproduz a circularidade alienante do trabalho moderno. Então ele vai trocando as palavras. Então lembra do cubo mágico? Então ele vai mexendo ali, trocando as palavras, ele vai organizando de outra forma toda a, a concepção que está ali presente vai se modificando e alterando ao longo da música. Certo? Então, olha só o que é colocado para a gente. A variação de adjetivos. Adjetivos é aquilo que dá qualidade. Então, por exemplo, máquina, príncipe, bêbado, pássaro. Mostra que o sujeito tenta reencontrar a humanidade perdida. Ele vai tentando, né, se humanizar, mas ele não consegue, porque aquilo, dentro da lógica do sistema capitalista, foi excluída dele, que é o processo de humanidade. Mas é sempre reabsorvido pela lógica produtiva. Então, o jogo de linguagem de Chico Buarque é dialético, cada repetição é diferente, mostrando que, mesmo na alienação, há uma centelha de humanidade, mas que se apaga no choque final com a realidade. Qual o choque final da realidade? É que ele morre e morre na contramão. Como é possível alguém morrer na contramão? Se ele caiu de um prédio, não há contramão. Mas veja, a contramão aí é uma espécie de crítica que o Chico faz pela própria. E aqui eu estou colocando dentro da perspectiva do trabalho e alienação, mas você tem interpretações que vão pela questão mais focada na questão literária. Aqui eu vou falar de uma, lembra que eu falei da polifonia? Mas tem outras que você pode, inclusive no livro José de Nicola, que é o livro de literatura brasileira, você vai encontrar também na internet, enfim, você tem várias formas de encontrar esse material aí. Mas vamos voltar aqui nessa questão, ó. Vamos pegar aqui, só para você não se perder, tá? Então, quando ele diz assim, ó. Desculpa. Quer ver? O jogo de linguagem de Chico é dialético. Cada repetição é diferente, mostrando que mesmo na alienação há uma centelha de humanidade, mas que se apaga no choque final com a realidade. Então, se o Chico não desse essa oportunidade do personagem poder tentar se humanizar, aí seria determinismo. Mas, como existe
possibilidade, mesmo que ele venha a falecer, então é algo que não é, determinado, é algo que ele sempre disse a possibilidade de mudança desse contexto, mesmo que para esse trabalhador isso não acontece, né? Porque ele acaba morrendo aí durante a narrativa da música, certo? Então, focando aqui, e essa música, deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma questão que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Eu quero falar sobre uma questão que eu considero importantíssima. Essa música Construção, quando ela chega ali perto do final, ela vai dialogar com outra música que abre o disco, que é Deus lhe pague. Então, no finalzinho ali, ela vai dialogar com Deus lhe pague. Então, Construção vai retomar uma música do próprio disco, que é essa música Deus lhe pague. E fica, assim, muito bom, assim, a forma como ele vai construindo. E a gente vai entrar daqui a pouco na questão da parte que trata de Deus lhe pague, tá? Vamos lá, então. Voltando aqui para a gente poder avançar. Certo. Então, aqui. Então, a parte final, por esse pão para comer, ele vai falando, né? Por esse pão para comer, e também fala, Deus lhe pague. Então, ele vai agradecendo, mesmo ele estando numa situação de miséria, o trabalhador, ele vai agradecendo por aquilo que ele está vivenciando, né? O pão que ele tem ali para comer. É como se você vivesse a situação de miséria e falasse assim, graças a Deus que eu tenho pelo menos um prato aqui na mesa para comer um feijão com arroz. Graças a Deus que eu tenho pelo menos minhas pernas para poder andar. Então, mesmo vivendo a situação aviltante, o tempo todo há um agradecimento a Deus, porque na cabeça desse ser humano poderia ter sido pior. Então, vamos ver essa parte aqui para a gente avançar. Certo? Então, vamos lá. A parte final, por esse pão para comer, Deus lhe pague, é uma prece invertida, um agradecimento irônico ao sistema que o explora. Trata-se de uma crítica à ideologia religiosa que naturaliza a desigualdade, transformando a miséria em virtude e a exploração em dádiva divina. E aí ele retoma, a gente vai retomar aqui, né? Ele não, né? Chico Buarque não retoma. Quem retoma é a gente aqui na aula. Aí nós retomamos a questão do Marx, que lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, colocava que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. E ele diz o seguinte, né? Agora é o Chico. O Deus lhe pague, a nossa interpretação aqui, é o suspiro irônico do trabalhador que, mesmo morto, ainda agradece por poder existir como mercadoria. Porque ao longo da música, ele falou assim, ó, ele agradece, mesmo passando por todo aquele processo de exploração, ele agradece. Agradece a Deus por poder existir, por poder comer, por poder ter um trabalho que o explora e por aí vai. Então a música ela é de uma potência incrível. Aqui nós estamos utilizando a perspectiva filosófica, mas você pode trabalhar de outra forma, como você queira, tá? Beleza. Então, voltando aqui, vamos lá. Aqui são as referências que eu utilizei, tá? São as referências que eu utilizei, mas deixa eu só retornar aqui para falar com vocês. Então, nosso tema de hoje foi trabalho e alienação e consumo. Nós começamos aí falando sobre a questão da música de Chico Buarque e do diálogo que esse quadro aqui, que são Os Construtores, de 1950, faz com a música Deus lhe pague. Essa obra não é uma obra que eu trouxe, não, no sentido de essa obra já está aqui no livro, ó. Ela está aqui no livro para vocês interpretarem e analisarem lá. E também está no livro a própria música Construção de Chico Buarque, que ela traz aqui, né? Aí, tá vendo? A música de Construção de Chico Buarque. E eu achei uma riqueza muito grande e eu quis separar a música do Chico Buarque daquilo que a gente vai ver depois em relação ao trabalho, tá? Então, eu penso que
a filosofia ela ajuda você a pensar mais, pensar melhor, a agir e refletir melhor sobre suas ações nesse mundo, e acho que a arte também é fundamental nesse processo. Então, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vou passar um dever de casa, escute a música Construção depois dessa aula, mas escute depois dessa aula, e procure outras interpretações que possam contribuir e acrescentar aí na sua capacidade cognitiva. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.